Como que eu consigo identificar se eu sou bipolar, mesmo que na prática eu tenha tido um diagnóstico diferente disso? Aqui vamos entender com a Jenny como que a gente, como profissional, pega na prática alguns pacientes que às vezes vêm com diagnóstico de depressão, unipolar, pânico, TDAH, e que às vezes por trás desse diagnóstico a gente também tem uma bipolaridade. É muito difícil, gente, às vezes na prática identificar, e por isso que a gente está aqui para trocar informação e experiência, eu e a Jenny, que é uma psicóloga que já vai entrar, para a gente trazer como que a gente encontra no consultório e como que isso é muito estigmatizado, como que isso é preconceituoso, né? A imagem da bipolaridade. Às vezes a gente tem pacientes que não querem esse diagnóstico e é, lógico, aceitável essa recusa, mas que muitas vezes com o diagnóstico a gente vai ter de fato um tratamento correto. E a gente vê vários pacientes sendo tratados por 8, 15 anos de uma depressão, de uma ansiedade, que na verdade pode ser uma bipolaridade. Boa noite a todos. Gente, essa live vai ficar gravada, certo? Vai ficar gravada. E já a gente vai ter a Jenny aqui. Eu vou tirar os comentários já, mas vocês podem ficar e fazer perguntas, certo? Vamos esperar aqui a Jenny. Você é a primeira vez aqui. Boa noite. Luciana, Elza, Tânia, como que vocês estão? É a primeira vez por aqui. Aqui a gente tá falando, gente, já é a quinta live que a gente tá falando sobre bipolaridade. A live 1, eu introduzo esse assunto, coloco os sinais, sintomas, coloco o quadro, depois a gente vem com o tratamento, a gente trouxe aqui uma psicóloga semana passada, que é neuropsicólogo, que é muito confundido bipolaridade com TDAH, com autismo, tudo isso, certo? Vamos chamar a Jenny. Olá, Jenny! Opa, oiê! Deixa eu arrumar aqui. Oi, boa noite! Boa noite! Ai. Certo, eu vou Eu desativar os comentários para ficar Tá melhor a ótimo. parte visual aqui, para te ver Ótimo. melhor. Ótimo, então. Certo, Jenny. E aí? Correria? Animada? Correria essa semana. Mas animada aqui pra gente bater esse papo, né? Tão importante sobre bipolaridade. Feliz com esse convite. Certo, Jenny. Chamei você porque você tem um conhecimento, né, sobre bipolaridade. Não é qualquer psicólogo que eu encontro com realmente um conhecimento vasto que você tem. E é importante trazer um psicólogo para a gente não ficar assim, é só coisa de psiquiatria, né? Sim. Não só dos pacientes, né, olharem assim, mas os colegas psicólogos que estão por aqui, enxergarem outra visão, as experiências. Porque a gente pega muito no consultório, né, Jenny? Às vezes o paciente que veio com um diagnóstico e acaba sendo bipolaridade, né? E como é difícil, né? É Muito, difícil muito. esse diagnóstico, não só tecnicamente identificar, mas também dar essa notícia e receber essa notícia por parte do paciente, às vezes pelos familiares também, né? Sim. Muito difícil. Eu acho que é um dos transtornos, assim, que tanto para o diagnóstico é um dos mais desafiadores hoje na clínica, né? Tratamento, diagnóstico, por uma série de fatores que a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Mas realmente é um desafio, né? Não é fácil, mas a gente está aqui para poder falar sobre isso e mostrar que é possível
ter estabilidade emocional, mesmo com o diagnóstico de bipolaridade, né? Exato. Basta a gente tratar e, assim, a gente realmente se comprometer com todo esse processo, né? Claro que tem vários fatores que influenciam, né? Porque hoje é uma realidade o quanto é demorado para receber esse diagnóstico, né? De 10 a 13 anos e às vezes mais. Então, o cérebro da gente também, quando a gente não recebe um diagnóstico adequado, ele também sofre ao longo desses anos. Então, até receber esse diagnóstico, né? Então, é bastante delicado. Mas é possível e a gente está aqui para psicoeducar, porque quanto mais cedo as pessoas souberem, quanto mais as pessoas souberem, mais elas conseguem identificar nelas mesmas ou nas pessoas que estão ao redor também, né? Aquilo que a gente trata no início é bem mais fácil do que quando vai passando muito tempo, né? Sim. Mas a gente já está querendo entrar no assunto, mas se apresente, que eu também estou ansiosa para essa live. Sim. Bom, eu sou a Diene, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Tô na clínica, tô trabalhando no SUS também. E, assim, tenho aí, ao longo desses 12 anos, né, de formação, acompanhado, né, vários pacientes com bipolaridade. Então, assim, dá para a gente ver o quanto que realmente é necessário a gente falar sobre esse tema hoje, mais e mais, porque realmente é uma demanda, assim, que fica invisibilizada muitas vezes, né? A pessoa fica ali, tá com depressão, tá com depressão. E, na verdade, é uma bipolaridade e nunca consegue estabilizar e fica frustrado porque não consegue encontrar essa estabilidade. Então, tem todo esse processo, né? Lembrando que quando a gente fala depressão aqui, gente, a gente está falando de depressão unipolar, porque o bipolar não deixa também, alguns, né, alguns casos, a maioria dos casos, principalmente TAB 2, não deixa de ter também sintomas depressivos e fases depressivas. Por isso que confunde muito, né, Jenny? Porque muitas vezes o paciente vai procurar a gente na fase depressiva. Então, o bipolar também vai se mostrar pra gente depressivo, um depressivo ansioso, muitas vezes, né? E se a gente não identificar como bipolaridade, identificar apenas como uma depressão, né, e uma ansiedade, o tratamento pode ser diferente e pode ser crucial na piora ou na melhora desse paciente. E aí onde a gente pega, né? Você pega muito paciente que está há anos tratando e não melhora. Sim, muitos usam muitas medicações, 4, 5, 6 meses, começa a dar uma resposta terapêutica, para. Aí vai para outra medicação, aí lida com aquele efeito colateral, aí, vai dar certo agora. Para de novo de fazer efeito, aí troca. Então, assim, é muito doloroso, sabe? A gente, enquanto profissional, fica com o coração apertado de ver o sofrimento mesmo, né? Você vê o sofrimento do paciente, muitas vezes, em busca desse tratamento, né? E um diagnóstico equivocado, infelizmente, acaba ocasionando isso, né? Às vezes a pessoa quer desistir, porque, nossa, já tentei tanto. Ou às vezes ele fala, não vou dar uma chance para outro profissional me ajudar, porque já passei tanto tempo aqui, não resolveu, né? Então a gente encontra muito isso, assim, no consultório. Muito. Você falou um ponto aí importante, né? Se o paciente começa a tomar uma medicação, né? Ele melhora. E mesmo tratando, a gente tem que lembrar disso, né, Jenny? Que às vezes o paciente, ele melhora e para de tratar. E aí ele piora, né? Isso é um outro ponto. Mas se o paciente está tratando, ele sente que deu uma melhoradinha e de repente ele cai, né? É muito comum o paciente falar assim, doutora, parece que o remédio perdeu o efeito. Sim. E assim, eu costumo dizer para o paciente o quê? Não existe perder efeito da medicação, desde que a medicação esteja correta. Então, se a medicação perdeu o efeito, é um sinal de que você pode estar em tratamento incorreto e que você pode ser um bipolar. Então, não é uma regra, mas é um macete que ajuda bastante a gente identificar, né? Porque antidepressivos clássicos, usados sozinhos principalmente, no bipolar, né? Como sertralina, fluoxetina, escitalopram,
Que mais? Venlafaxina, desvenlafaxina. Essas medicações que são antidepressivos clássicos, elas vão ser muito boas para a depressão unipolar. Quando é uma depressão bipolar, ou não faz efeito logo de cara, ou piora muito, né? Sim. Ou melhora e depois cai. Então, essa melhora depois cai, ou não ter um resultado com antidepressivo clássico, é um alerta para o profissional, para o paciente, né? Perceber que pode não ser uma depressão simples, né? Unipolar. Pode ser uma bipolar. Sim. Aí eu pego, né? Assim como você, né? A gente está trocando aqui experiência. Sim. A gente pega esse paciente cansado mesmo, desesperançoso, né? Não tem esperança, porque medicação nenhuma serve, porque psiquiatra nenhum serve, ou às Sim. vezes não vou fazer mais terapia, porque eu faço terapia não sei quantos meses eu não vejo resultado, né? É E aí a bem gente pega esse paciente cansado, é tão difícil de manejar, né? É difícil. É difícil porque imagina todo o processo que essa pessoa não passa, né? O sofrimento que é você lidar com a depressão, você olhar para as coisas não fazer sentido, você não ter vontade de fazer nada, né? Você não vê mais muitas vezes sentido assim na sua existência. Então, assim, é um sofrimento muito grande. E assim, a depressão hoje ela é um transtorno extremamente incapacitante. Então você não consegue, muitas vezes, seguir com a tua vida. Você não consegue fazer suas coisas, seus sonhos. Então, assim, realmente, eu imagino, né, que deve ser muito difícil, assim, lidar com isso e Sim, buscar tratamento e não ter uma resposta terapêutica, né? sim. Tanto que diagnosticar a bipolaridade é algo que é difícil ainda, né? É difícil, porque quando é muito clássico, se você tem lá um tipo 1, que a pessoa já faz logo um episódio de mania, é tranquilo, é rápido para você. O vizinho vai identificar. Sim, e rápido entre aspas, porque a gente sabe que são 10 anos, né? A gente tem hoje, né, descrito na literatura que é uma média de 10 anos para uma pessoa com um transtorno bipolar tipo 1 é receber esse diagnóstico de fato. Mas ele é muito visível. Se você tiver o mínimo de conhecimento, você vai conseguir identificar, olha, tá num episódio de mania aqui, né? E quando você tem ali um ciclotímico, um tipo 2, que às vezes sabe? São mais sutis ali os sintomas. Então, para você identificar é muito complicado em muitos momentos, né? Até porque a pessoa fica mais produtiva, às vezes ela tá com a cara no trabalho e ela acha que aquilo ali é normal, mas na verdade não. É uma ativação que ela tá tendo e que muitas vezes, dependendo da situação, ela ainda consegue manter uma certa funcionalidade, mas geralmente tem uma instabilidade emocional, tem uma impulsividade ali, né? Tem fatores que um olhar mais atento consegue identificar. Mas passa muito Sim. despercebido e realmente precisamos falar sobre bipolaridade, né? Para que realmente a gente consiga conhecer e realmente identificar o quanto antes, para a gente tratar de uma forma adequada, né? Sem contar que tem alguns que talvez não vão ser produtivos, tem Sim. muita procrastinação e às vezes Muito, pode ser confundido com TDAH. muito. Pacientes que eu amo faculdade, não terminei, entrei em outra e não terminei, eu compro cursos e não faço. Então, fica muito sutil ali, pode ter uma comorbidade com o TDAH ou confundido com o TDAH, né? Muitos pacientes chegam, né? Às vezes, não, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. E aí, quando vai ver, o paciente, na verdade, tem uma depressão mista, tem uma ciclotimia, tem um TAB, né? Que é a bipolaridade tipo 1 ou tipo 2. Então, é bem complexo, né? Já teve paciente, Jenny, que eu pensei, o paciente inicialmente, eu pensei, não, pensei até em border. Não, é Uhum. border. Aí tá, mas sabe assim, é border, aí daqui a pouco parece um autismo, né? Uhum. E às vezes a pessoa pode falar, mas o que tem a ver o autismo com a bipolaridade? Tem Sim, algumas questões que podem bater, parece. né? E aí, só sei que no final, essa paciente, ela, no meu raciocínio, assim, sabe, ela passou por todas. Uhum. Lá na quinta consulta, que eu falei, não, realmente é uma bipolaridade. É uma Sim. bipolaridade, tem alguns traços de border aí. Por Uhum. quê?
parece, muitos, né? Parecem. Não que todo bipolar vai ser como border, mas tem muitos bipolares que parecem border, né? Sim. Inclusive, a literatura traz que muitos são erroneamente diagnosticados como border, mas na verdade são bipolares, né? Sim. A instabilidade emocional, às vezes, né? A intensidade da desregulação emocional, né? Muitas pessoas às vezes confundem que a bipolaridade a pessoa vai ficar oscilando, né, de humor, assim, acordou de cara feia, daqui a pouco tá tudo bem, daqui a pouco tá de cara feia. Não é assim, né? Mas tem esse componente da instabilidade emocional presente também, que acaba influenciando um pouco nisso. Às vezes a pessoa vivencia as coisas numa intensidade, numa potência, assim, maior do que geralmente, dependendo da situação, outra pessoa viveria, né? É claro que isso é muito individual, cada um sente de uma forma, mas às vezes a gente vê como que é acentuado, às vezes, essa desregulação emocional também. Sim. E a gente vê assim, logo, normalmente na adolescência ou saindo da adolescência, muitos têm esse primeiro episódio, né? Sim, Então, sim. comportamentos de autolesão, às vezes pode chamar um pouco mais de atenção, um Sim, olhar, né, crítico nesse sim. ponto de talvez ser uma bipolaridade. Tem casos de paciente, pode falar. Até mesmo eu já peguei comportamentos assim purgativos, sabe? Tanto esse comportamento purgativo quanto esse que você citou agora, esqueci. Autolesivo? Autolesivos, muito assim, né? Às Fala vezes, pra gente o que é o comportamento purgativo. assim, geralmente a pessoa ela se alimenta e aí ela faz alguma coisa para ela retirar esse alimento, né? Então, às vezes Compensatório. exatamente. Então, às vezes, ela vai vomitar, né? Então, ela vai encontrar uma forma ali de colocar isso para fora, né? Tem pessoas que elas vão para outras coisas também, como usar laxantes. Então, tem algumas estratégias assim que são utilizadas, né? Mas já peguei também pacientes com esse padrão de comportamento. Enfim, a gente vê muito, né? Você falou também sobre a questão do autismo. Já peguei também, né? A pessoa vem com essa queixa de autismo, mas quando você vai entender melhor o que tem ali, você fala, tem uma bipolaridade aqui, né? Um TDAH, você fala, não, tem uma bipolaridade aqui. Uhum. É Impressionante. porque algumas fases do bipolar, né, ele pode ficar muito irritado, muito sensível Sim. a som, se isola, aí lembra o autismo, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa que é muito pouco citada, essa sensibilidade. Essa sensibilidade acaba sendo algo pouco citado, mas que é uma realidade e que confunde também. Sim. E aí eu tenho melhorado na minha anamnese, ô, Jenny, a questão do histórico familiar. E isso também, né? Assim como se tem um autismo na família, tem uma chance de ter outro autismo. Assim na bipolaridade, assim no TDAH. Então eu tenho perguntado o seguinte, porque se você pergunta para o seu paciente, tem alguém na sua família com bipolaridade? Ele Aham. não vai te responder. Primeiro porque o diagnóstico, né, no histórico aí, a psiquiatria começou mesmo no Brasil, assim, ser algo mais comum de 10 anos para cá, né? Sim. Então, antes disso, a gente não tinha muito diagnóstico. Aham. Se você perguntar para o paciente, tem alguém com algum diagnóstico psiquiátrico? Talvez você vai encontrar que não. Mas Uhum. quando você pergunta como é o seu pai, como é a sua mãe? Ah, não, minha mãe era bem irritada, bem explosiva. Ou meu pai vivia fazendo rolo. Comprava um carro aqui, comprava um carro ali. Ou meu pai tinha problema com álcool. Ou meu pai era muito trabalhador. Não, é um velhinho que não para. Acelerado, não dorme, trabalha, 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 é para lá e para cá, hiperatividade, é para lá e para cá, não para nem um segundo, muito trabalhador, meu pai. Só que fuma, fuma demais, menina. Então aí você vai pegando, né? Que lógico, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Esse pai é bipolar? Não sei, mas que tem ali um traço possível, sim.
E aí isso a gente também vai ajudando, né? Uhum. Essa questão do histórico familiar é muito importante, porque a bipolaridade é o transtorno que mais está relacionado com esse componente genético. Se você tem alguém bipolar na família, cuide-se, cuide muito da sua saúde mental, porque você está ali em risco também de desenvolver uma bipolaridade. Então, é impressionante o quanto que esse componente ele influencia muito essa base genética. Então, assim, cuidar mesmo, cuidar mesmo. E, no geral, cuidar da nossa saúde mental. Só que, às vezes, mesmo você cuidando, acontecem coisas aí nesse percurso que pode fazer essa virada, né? Como, por exemplo, doenças autoimunes. O corticoide, assim, ele é terrível para isso. Ele faz virada mesmo. Então, assim, esse cuidado, a gente vê que esse cuidado com a gente, tanto saúde física quanto mental, caminha assim juntinho, né? Não tem como dissociar. E o quanto que é importante, porque a gente previne quando a gente tem esse cuidado com a gente mesmo. Eu até citei nas outras lives, né? É muito comum bipolares serem diagnosticados, às vezes erroneamente, com fibromialgia. É aquilo que você está falando, né? O bipolar, ele tem uma inflamação além do normal, né? Então, o sistema imunológico dele vai ficar comprometido, ele vai ter mais dor. Então, é muito comum eu pegar bipolar com uma doença autoimune, né? Bipolar com uma esclerose sistêmica, um lúpus, enfim, é muito comum. Porque o sistema imunológico desse paciente, a inflamação do corpo desse paciente quando está instável, é muito importante, né? Então, eu pego muito bipolar com muita dor. Quando ele está em crise, eu já sei. Tá com crise de dor? Provavelmente está instável também da bipolaridade. Tem um caso de uma paciente, que eu sempre conto, uma paciente que chegou para mim, a princípio, com pânico, uma ansiedade, uma insônia. Eu comecei a tratar com antidepressivo clássico. Perguntei para ela sobre o histórico familiar. Ela falou: não, não tem nada. Beleza. Passou, deu uma melhoradinha nos primeiros 60 dias, 90 dias. Depois essa mulher começou a piorar demais. E aí eu falei: pera, tá com cara de bipolaridade. Aí na próxima consulta eu falei: não tem ninguém na família que tem algum diagnóstico? Ah, tem minha irmã, que é bipolar. Eu falei: quando você ia me contar isso, né? Mas aí ela me falou. E essa paciente, ela estava tomando Tramal, pregabalina. Para quem não sabe, pregabalina é para dor crônica, né? Estava tomando doses assim altíssimas, já estava no reumato, numa investigação. O reumato tinha pedido uma lista de, né, estava investigando aí uma doença autoimune, mas não tinha fechado ainda. Mas via alterações inflamatórias nos exames, mas não tinha um diagnóstico. Eu falei: peraí, eu acho que você pode ser tal. Ela, né, já tinha um vínculo com ela. E aí a gente começou a tratar com bipolaridade, que ela tinha os critérios. Ela foi enxergando daí que ela tinha hipomanias. Ela falou: não, eu não tenho hipomania, mas é aquela pessoa extremamente acelerada. Fazia bolo, cuidava de filho. No final, realmente ela era bipolar. Começou a tomar ácido valproico. E assim, coisa de 60 dias, essa mulher não precisou mais. Lógico que foi também uma exceção, porque o bipolar, para estabilizar tão rápido, 60 dias é muito rápido, né? Mas foi assim, extraordinário. Ela parou de usar o Tramal, diminuir a pregabalina e hoje ela está estável, né? Até a última notícia ela estava estável. Então, assim, dá para ver que quando o paciente bipolar está estável, até as dores somem, né? Sim, sim. Você tem pegado esses casos? Eu não tive assim, casos de bipolaridade com essa comorbidade, né? Ou vice-versa. Esse eu não peguei ainda, não. Já peguei vários outros, assim. Aí você vai pegar, é muito comum. Eu ainda não peguei. Ainda não, né? Que caso você já pegou assim? Olha, Ou que você está com os casos difíceis, sim, que não tem um diagnóstico ainda, que você acha que é DAB? Sim, sim. Bom, assim, eu vejo que os ciclotímicos, os
aqueles ainda que estão em fase diagnóstica ali para um TAP tipo 2, né? Você vê assim que é muito difícil mesmo esse diagnóstico, muitas vezes, né? Assim, dentro dos meus casos, eu vejo vários pontos. Eu vejo assim, o paciente vem, começa com a medicação, toma uma, toma duas, toma três, não estabiliza. O psiquiatra, ele suspeita de uma bipolaridade, aí aquela pessoa recua. Ah, eu vou buscar outra opinião profissional, né? Mas na verdade, assim, falar da possibilidade da bipolaridade é algo que ainda é muito assustador para muitas pessoas. Então, ela tá naquele processo ali, tá difícil, mas muitas vezes falou que pode ser uma bipolaridade, ela não, aí já compromete às vezes a adesão ao tratamento, né? Outros casos, às vezes a pessoa vem e passa por todo um processo ali da bipolaridade, estabiliza, passa ali 2, 3 anos, não teve mais nada, ela quer abandonar o tratamento. Porque ela fala, não, eu fui curada, né? Eu não tenho esse negócio, não, já tem 3 anos, 4 anos. Mas quando a gente vai olhar o curso do transtorno, a gente vê que é assim mesmo. Que às vezes você vai ter um episódio aqui, vai passar 3 anos, 4 anos, você vai ter outro episódio. Então, para você, muitas vezes, abordar isso com esse paciente novamente, porque às vezes ele chega, vem com todo aquele histórico de bipolaridade ali, que tá claro, mas ele chega num momento diferente da vida. Então, para você abordar isso de novo, porque quem tem bipolaridade, o tratamento é até o fim da vida. Você vai precisar ficar com o estabilizador do humor, por quê? Porque a gente trabalha com prevenção de crise. Eu não quero que você tenha uma crise para depois eu intervir, porque o custo do reparo é sempre maior do que o da prevenção. Então, se você está estável, eu quero te manter estável, porque a bipolaridade, infelizmente, ela danifica muito o nosso cérebro. Se for, por exemplo, uma pessoa que tem mania com muita frequência, esse dano é ainda mais intenso por conta da quantidade ali de neurotransmissor que é produzido no cérebro, né? Então, assim, a gente vê todos os formatos possíveis, mas no geral o que eu vejo é a dificuldade com a aceitação desse diagnóstico. Quando a gente fala assim, olha, pode ser uma bipolaridade, é muito assustador. Acho que é muito doloroso, né, você receber esse diagnóstico, principalmente porque é complexo, sim, é assustador, sim, e também pelo estigma. Se você falar, eu sou bipolar, na cabeça das pessoas é assim, nossa, essa pessoa aí é difícil de lidar, essa pessoa aí muda de humor o tempo todo. Nossa, essa pessoa, né, não quero ela perto de mim. Então, muitas vezes é essa imagem que a gente tem, quando na verdade não necessariamente, né? A gente vai ter uma pessoa ali vivendo períodos em depressão e o pior é que a maioria das pessoas com bipolaridade ela vai passar a maior parte da vida com depressão. Então, assim, é um sofrimento muito profundo que essa pessoa vivencia, né? E, enfim, a gente vê o quanto que essa falta de conhecimento, esse estigma, ele tem atrapalhado até para a adesão do tratamento. E assim, a ansiedade também, quando a gente pensa assim, nossa, a forma que tá chegando no consultório. Pessoas assim, extremamente ansiosas, extremamente ativadas, trata para ansiedade. Às vezes eles falam assim, ah, você tem uma ansiedade generalizada. Não, não é ansiedade generalizada, Pânico. é bipolaridade, pânico, é bipolaridade. Você colocou ali o estabilizador do humor, muitas vezes você vai ver a mente daquela pessoa silenciando, né? Aquela ansiedade que ela tratou de 300 formas diferentes, melhorando, estabilizando. Então, assim, é uma diversidade muito grande, Thaís, por isso que eu falo que é muito complexo. É extremamente complexo. A gente vê, assim, aquela confusão com várias coisas, né? E a gente precisa muito estar com o olhar afiado, atento. E nem sempre é fácil fazer esse processo. Como eu sou... Pode falar. Não, Jenny, eu acho que a sua internet, eu tô te vendo Turma, assim. deixa eu Você ver. tá me vendo turva também? Deixa eu pedir aqui. Vamos ver. Gente, vocês estão vendo a Jenny meio embaçadinha por causa da conexão?
Eu coloquei nos dados, vê se melhora ou tá turvo ainda. Tá ainda. Você me vê limpo? Não, tô te vendo embaçadinha. Ah, será que sou eu então? Vamos ver com quem tá assistindo. E agora? Coloquei nos dados. Pera aí. Vê com quem tá assistindo. Se. Pessoal, fica aqui. Deixa eu ver. Andressa, Taliane, vocês nos veem embaçadas ou imagem limpa? Responde para nós, por favor. Eu vejo a Jenny embaçada, mas pode ser que eu tô vendo e ela tá me vendo também, né? Uhum. Alguém, por favor, responda. Taliane, Andressa, alguém Tá tá ativado. turma. Tá. Ambas embaçadas. Ai, Jesus. Ambas. No sentido de transmissão. Vamos ver. Ah, Coloquei lascou. As duas. duas. Oxente. Antes você tava normal e ela saiu embaçada. E eu continuo embaçada, pra mim tá tudo limpo aqui, o meu, né? É, tô te vendo embaçada. Embaçadinho. Mas o áudio está ótimo. Vamos seguir assim. Uhum. Tá ótimo. Até cortei o seu raciocínio. Pois A é. questão de receber esse diagnóstico, né? E a Sim, questão também de seguir esse tratamento. Porque quando a gente fala a palavra tratamento, o que o paciente já entende? Remédio. remédio. É claro que o remédio vai ser fundamental, tá? Para estabilizar esse cérebro, porque não é só força de vontade, Uhum. é uma questão de química cerebral. Mas o tratamento é também cuidar com o sono, a gente vai falar sobre isso, né? Sono, alimentação, atividade física. E o quão é difícil, né? Tudo isso. Às Uhum. vezes o paciente não consegue, seja porque ele não tem energia para isso, seja porque ele não tem acesso a muita coisa, Uhum. não consegue fazer o tratamento. E na psiquiatria, na psicologia também, né, em ambas, a gente tem que ter um tempo para poder ver um resultado. Uhum. Infelizmente, a gente não consegue ver um resultado em menos de 30 dias, 60 dias. Sim. Então, é muito difícil, né? O Muito, tratamento muito completo. complexo, né? Assim, um outro ponto que eu visualizo também é o processo mesmo do tratamento, o processo da terapia, ele é fundamental para essa estabilização. Hoje, quando a gente pensa em bipolaridade, e eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, então com os meus pacientes eu consigo assim ajudá-los de uma forma bem integral nesse processo. Desde o momento de ter uma psicoeducação, ou seja, ter conhecimento sobre o transtorno, saber o que que é, saber o que que isso faz no cérebro, saber quais são as melhores evidências para o tratamento, saber sobre a medicação. Então, a pessoa realmente ter o conhecimento necessário para que ela consiga entender o porquê da necessidade de cada um desses cuidados. Você citou o sono, alimentação, atividade física. Então, assim, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que isso é tão importante? Né? Então, assim, a gente vai entender todo esse processo do que é essa bipolaridade. A gente vai perceber quais são os gatilhos dessa pessoa que muitas vezes desencadeiam aí novos episódios. A gente vai monitorar esse humor constantemente. Ou seja, como é que eu tô me sentindo? A gente vai passar por todo aquele processo assim de melhorar esse vocabulário emocional desse paciente. Ou seja, eu olhar para mim e falar, como é que eu tô me sentindo? Eu tô triste, eu tô feliz, eu tô irritado, como que eu tô? Então a gente vai ensinar todo esse processo, porque alcançar essa estabilidade envolve um nível de autoconhecimento elevado. Eu sei que é delicado, porque
dói no nosso coração também de profissionais que nem sempre todas as pessoas vão ter acesso a esse nível de tratamento. Mas a gente vê o quanto que é necessário e o quanto que isso garante sim uma estabilização dessa pessoa. Então, você conseguir reconhecer seus sentimentos, você conseguir reconhecer seus gatilhos, você reconhecer quais são os sintomas que você tem comumente quando a bipolaridade está ativada. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência a ir para um episódio depressivo. O que que eu costumo sentir? Eu começo a não querer sair de casa. Eu começo a dormir demais. Pera lá. Tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente já observa desde quando começam os primeiros sintomas. E tendo esse monitoramento de humor, por exemplo, a gente já vai observando. Olha, já tem 2 semanas que o fulano tá muito triste, tá muito irritado. Então, a gente faz todo esse trabalho no consultório e isso vai fazer com que essa pessoa previna crises. Previna. Porque, que nem a gente falou um pouquinho ali antes, prevenir é melhor do que remediar. Então, por isso que todos esses cuidados, eles vão garantir a estabilidade dessa pessoa, né? Então, por que que eu tenho que dormir melhor? Por que que eu tenho que dormir melhor? Porque tem uma estrutura no nosso sono, toda uma regulação de ciclo circadiano, né? Que é o nosso reloginho biológico. Então, dentro do nosso corpo, cada coisa funciona exatamente no momento que tem que acontecer. É um hormônio dependendo da produção do outro para poder funcionar e assim sucessivamente. Então, quando eu organizo esse sono, organizo todo o ciclo circadiano, né, meu reloginho biológico, isso vai me ajudar também a me estabilizar por completo o meu corpo. A alimentação não é todo tipo de alimento que uma pessoa bipolar ele pode estar ingerindo. Então, Açúcar. muito açúcar é terrível, excesso, né, de psicoestimulantes, cafeína. Então, assim, tudo isso Fritura, fast food. tudo isso faz com que a gente precise cuidar. Por quê? Porque esse tipo de alimento, ele provoca uma inflamação que é sistêmica. E se o seu cérebro está inflamado, a bipolaridade, você pode entrar em crise de bipolaridade. Então, assim, tudo tem um porquê, né? Atividade física também. Atividade física, ela vai ajudar muito, assim, na proteção do cérebro mesmo, né? Para futuramente se vir, assim, a ter algumas perdas, vamos dizer assim, né? Então, bipolaridade é coisa séria e a gente tem que tratar com seriedade, né? Quando vocês forem procurar um profissional para tratar, tenham isso em mente, que olha, eu tenho bipolaridade, eu preciso conhecer meus gatilhos, eu preciso conhecer aqui aqueles comportamentos que indicam que eu estou entrando numa crise, eu preciso monitorar as minhas emoções. Saber identificar, né? Saber identificar. É realmente assim um compromisso com você mesmo. E o mais interessante que eu acho, Thaís, é que assim, tudo isso que a gente está dizendo aqui é algo que devia ser natural. Nós, seres humanos, fomos programados biologicamente para que quando escurece, para se alimentar de forma adequada, a gente, né, de estar se movimentando. Física. Sim, então a gente traz assim, olha, é importante para a pessoa com bipolaridade, mas na verdade isso é importante para todo mundo. Sim. Ninguém está sujeito, ninguém está imune a ter um transtorno mental. Eu sou psicóloga, eu não estou imune a ter um transtorno mental. Então, assim, precisamos nos cuidar, precisamos nos comprometer com a gente. Eu vejo que hoje, se você for conversar com a galera de 35, 40 anos, é difícil você encontrar alguém que não esteja fazendo uso de alguma medicação, que não esteja ali com algum diagnóstico de pânico, de ansiedade, de depressão, ou que não tenha passado por vários episódios ao longo da vida. E é muito sofrimento. Você passar por tudo isso é um sofrimento, assim, muito intenso. E aí o paciente às vezes vira pra gente, a gente mesmo como paciente muitas vezes, né?
A gente fala, nossa, mas quanto é muito difícil, né, tudo isso, né? Fazer tudo isso que a Jenny tá falando é muito difícil, gente. Comer certo, dormir certo, fazer atividade física. Mas eu faço a seguinte reflexão. É difícil, mas pior ainda você estando instável, independente do seu diagnóstico, ou se você não tem diagnóstico. Sim. Então, é mais difícil ainda você não ter saúde. Porque é um sacrifício, mas enxergue como um investimento. Sim. Investimento para sua família, investimento para a tua vida, investimento em qualidade de vida. Eu quero ser uma pessoa envelhecendo bem, eu quero ser uma pessoa, sabe, sempre muito mal. E aí onde a gente entra na diferença, essa doença, esse transtorno não tem cura. Não ter cura não quer dizer que não tem estabilidade, que você não pode viver normal, que você não pode ter uma vida normal, que você não pode ter qualidade de vida, porque ter diagnóstico não quer dizer que você é uma pessoa doente. Sim. Né? Você ter um diagnóstico não quer dizer que você é uma pessoa adoecida. Pode existir vários tipos de pessoas. As duas podem ter aqui bipolaridade, mas uma pode viver muito bem, obrigada. E a outra sempre com crise, sempre com altos e baixos, tendo instabilidade no seu sistema imunológico. Por quê? Essa provavelmente não está estável, porque provavelmente ou não encontrou um profissional bom, né? Infelizmente acontece, ou ela não está tratando. E quando a gente fala tratando, não é tomar remédio, é todo esse contexto, é toda essa complexidade. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Tanto do transtorno, da doença, quanto você ter autoconhecimento. Sim, sim. Independente do seu diagnóstico, mas principalmente se você tem um transtorno psiquiátrico, no caso, bipolaridade. Então, você tem que identificar, sabe? Por quê? Quais são os gatilhos? Porque às vezes a gente vê podcast e profissionais colocando assim, porque o bipolar não tem gatilhos emocionais. Dentro do border. Não, gente. O bipolar também pode ter uma alteração por uma questão de gatilho emocional, sim, porque ele é um ser humano que também vive emoções ali quando perde um ente querido, quando tem uma questão no trabalho. Mas é claro que ele também pode ter alteração química cerebral, independente do contexto ambiental, né? Do contexto familiar dele. Então, esse é o pulo do gato. Então, o bipolar pode ter os gatilhos físicos, que é sono, alimentação, atividade física, cafeína, né? Mas também pode ter uma influência, sim, dos gatilhos emocionais. E aí a gente tem que identificar tudo isso. Às vezes o paciente fala, não, eu piorei do nada. Independente se ele é bipolar ou não. Ele fala, ele piorei do nada. Eu falei, será? Vamos pensar. O que aconteceu semana passada? O que aconteceu esse mês? E o paciente realmente. Aconteceu isso, que mexeu com o meu sono, às vezes. E esse sono foi o gatilho da virada, né? A gente tem vários pontos aí. Às vezes o paciente tá mal, preocupado com alguma coisa, tá comendo errado, não tá indo na academia, não tá tomando a medicação por esquecer, pela correria. E aí o que acontece? A parte do ambiente, das consequências, né, do emocional dele, do ambiente ali, fez com que ele mexesse no tratamento dele. E aí onde ele teve a instabilidade. Verdade. E assim, eu vejo também o uso do álcool, né? Sim. Mas... A famosa tacinha de álcool, né? Esse é clássico. É clássico. Gente, não existe nenhuma dose segura. Uma dose segura de álcool para qualquer transtorno psiquiátrico, principalmente bipolaridade. Então, se você tem insônia, se você tem ansiedade, se você tem, né, que é o mais, vamos dizer assim, simples dos transtornos psiquiátricos, você não está segura tomando uma tacinha de vinho ou um drinkzinho sequer. Então, você pode ter certeza, você TDAH, você tomar ali uma dosinha, aquilo vai fazer diferença na sua semana ou talvez no seu mês. Porque o álcool, ele vai te instabilizar, você tendo ou não tendo bipolaridade, você vai ter prejuízo. Exatamente. E é difícil nesse processo do tratamento, quando a gente vai intervir,
Aqui está um ponto assim que dificulta muito para o paciente, às vezes, aderir ao tratamento. Começa a medicação, e aí a gente traz sobre a necessidade, né, de tirar o álcool, e aí é muito difícil. E muitas pessoas acabam até tendo outros vícios também para poder lidar com todo o sofrimento em decorrência da bipolaridade, na maior parte do tempo por conta de um diagnóstico inadequado, ausência de diagnóstico. Então, acabam usando outras estratégias para poder aliviar esse sofrimento. E não resolve, muito pelo contrário, cria novos problemas. Além de você sofrer muito com aquilo, ainda cria mais problemas. Então, acho que às vezes a gente vai ter que escolher qual é a batalha que a gente vai enfrentar. Ou você batalha enfrentando uma vida de instabilidade, perdendo pessoas amadas da sua vida, porque chega um ponto que às vezes não dá mais para sustentar as relações por conta da impulsividade, das reações emocionais, às vezes, que não são funcionais. Perde trabalho. Então, assim, são muitas as perdas, os danos que pode ocasionar. Então, a gente chega num ponto assim, e aí? Qual é a batalha que eu quero enfrentar? Dormir cedo, porque o sono hoje, ele é a base, assim, do tratamento, né? Quando a gente pensa no quesito comportamental. Precisamos da medicação e precisamos ali de várias mudanças comportamentais. Então, chega um ponto que a gente realmente precisa escolher o que a gente vai querer enfrentar, qual vai ser mais difícil ou menos difícil nesse processo. E eu, particularmente, acredito que a prevenção e que buscar esses meios mais naturais e que fomos biologicamente programados para viver, mas estamos indo na contramão, seriam, assim, a alternativa mais viável, a mais fácil, a menos dolorosa, porque quando você atinge a sua estabilidade, é muito bom, é qualidade de vida, é ter diferença nas relações que você estabelece. Então, eu vejo isso como fundamental para o tratamento. Costumo dizer para o paciente assim, né? Às vezes aquele drinkzinho que você está tendo ali, aquele momento, porque o álcool é uma droga que é super difícil de não consumir, porque o álcool é uma droga que você consome com seu avô, você consome no aniversário de uma criança. Então, é diferente, por exemplo, né, da cocaína, enfim, você tem que, né, sair, é uma coisa mais restrita, mas o álcool, ele é aberto a todos. Então, às vezes, aquela uma horinha de prazer pode te dar 15, 30 dias ou meses de nada de prazer. Então, é isso que a gente coloca na balança. O quão difícil é fazer isso, mas o quão difícil também é viver mal, né? E aí eu vejo também, o que a gente... Preciso falar isso, né, Jenny? Porque às vezes a gente fala assim, quanto é difícil, assim, quão é difícil a gente, como na psiquiatria, a gente conseguir convencer o paciente a tomar a medicação. Né? Porque o paciente vem com um discurso assim, não, chega de medicação, eu sou totalmente natureba. Só que aí quando você vai olhar para o tratamento não farmacológico, não medicamentoso, porque tem os dois, o paciente não faz nada daquilo, ou não está disposto a fazer aquilo, né? Então, de focar nisso. Se a gente quer depender cada vez menos de remédio, porque vai depender, então vai depender menos de remédio, porque vai precisar de remédio, que você faça muito também o tratamento não farmacológico, no medicamentoso, que é terapia, atividade física, alimentação e cafeína e água, né? A parte espiritual. Então, se você quer depender cada vez menos de medicação, precisamos focar nesse tratamento não farmacológico. Tanta gente vê queixa e se queixa. Nossa, quão difícil é uma rotina, né? Mas é preciso. Senão você vai cada vez mais estar numa condição de saúde que não vai te dar qualidade de vida nunca, né? E não só quando a gente fala de transtornos mentais, né, Thaís? Mas de doenças autoimunes, diabetes, pressão alta, o ganho de peso. A gente vê que não ter uma rotina, não se comprometer mesmo, vai influenciar a sua qualidade de vida agora e no futuro. Porque aí você vai ter que conviver com muita coisa.
com muitas doenças, enfim, né? E vai ter que tomar muita medicação também para poder o corpo conseguir lidar com aquilo. Então, realmente, isso que a gente está falando aqui é de utilidade pública, não só para bipolaridade, mas para tudo. Para tudo. Para nossa saúde. Peraí que minha luz apagou. Ai, ai. Então, gente, tudo isso é importante, independente se você tem ou não tem o diagnóstico, vocês entenderem que, assim, atividade física não é só por um tempo. Rotina, você precisa ter. Principalmente se você tem um diagnóstico psiquiátrico, tá? A maioria, né, tem um diagnóstico. Não necessariamente bipolaridade, mas tem ali um problema de insônia, tem um problema de ansiedade, tem uma sobrecarga. Então, assim, muitos jovens adultos tendo AVC, né, aleatoriamente, vamos dizer assim. Aí você olha, muitos homens novos, né, com a barriga grande, coisa que os nossos tios, nossos pais, nossos avós não tinham nessa época. Por quê? O estilo de vida totalmente diferente. Sim. E aí a gente escuta, porque virou modinha, né? O diagnóstico psiquiátrico. Mas tem uma questão por dois motivos. Porque hoje a gente tem acesso a conhecimento, porque temos avós, bisavós que eram bipolares, sim, e muitos, né? Mas também tem a questão do estilo de vida que ajudava talvez ficar camuflado ali os diagnósticos, Sim. né? Exatamente. Mas é isso. Falamos Acho que falamos tudo, né? Mas se deixar, a gente fica a noite toda aqui. Eu tenho hora que você começa a falar, eu fico. Você percebe que eu fico sorrindo ou não? Às vezes as pessoas acham que eu tô, talvez, achando graça, né? Mas eu dou, assim, sorrio quando você fala, Jenny, porque você fala conhecimento da medicina, né? E eu queria que todos os psicólogos, né, que tivessem esse conhecimento que você tem. Então, meus parabéns, tá? Quando você começa a falar, discorrer sobre sono, sobre hormônio, eu fico assim, porque assim, é a fisiologia, né? É a fisiologia. E assim, você tá de parabéns. Yeah. Inclusive, a gente falou tanto da bipolaridade, né, que assombra muito, porque a gente vê bipolar em novela e filme. Aí, novela e filme aquela coisa, né? A gente vê muito TAB1. E nos consultórios, a gente vê menos TAB1. Não que a gente vê pouco, mas a gente vê menos TAB1 e mais TAB2 e mais ciclotimia. Você tem algum caso, assim, de paciente que chegou a estabilizar e falou assim, ó, tô vivendo normal, obrigada, graças a Deus? Porque é o que todo mundo pergunta, né? Doutora, se não tem cura, se esse trem nunca tá bom, será que um dia eu vou ficar boa? Então, você tem algum caso, assim? Tenho sim. Tem um caso de paciente que já passou até, inclusive, por internações psiquiátricas, múltiplas internações, e que hoje tem um estilo de vida saudável, né? Faz atividade física, tem hobbies, tem momento de lazer, está comprometida mesmo com aquela rotina, com a saúde, está estabilizada, vivendo a vida feliz, fazendo as coisas que gosta, né? Então, assim, é possível viver com estabilidade. O que a gente precisa é tratamento adequado, precisamos de comprometimento e assim, fazer o arroz com feijão, gente. É o arroz com feijão, respeitar seu ritmo biológico. É isso que a gente precisa. Então, assim, parece ser difícil para a bipolaridade, mas na verdade é para todo mundo. É para todo mundo, né? A gente precisa ter cuidado com a nossa saúde. Porque viver uma vida que vale a pena ser vivida, olha, é bom demais, né? Imagina você viver uma vida de sofrimento, não é bom, não é agradável. Então, podemos nos comprometer com isso, para o nosso bem e para o bem daquelas pessoas que a gente ama e que está ao nosso redor também, porque a nossa vida ela impacta ao nosso redor. Então, isso é muito importante. Sim. Uma coisa que você disse aí, é difícil para nós, é difícil para quem não tem diagnóstico, é difícil para quem tem diagnóstico. Inclusive, hoje eu encontrei uma paciente, ela estava chegando na academia, ela gosta de academia, né, de musculação. E
Aí ela me encontrou, eu também tava chegando. Eu falei, então, né? Você por aqui? Eu falei, então, você tem que vir, né? Não tem outra escolha, né? Aí ela falou, nossa, eu não gosto. Eu falei, não, que bom que você gosta, porque eu só venho porque eu preciso. Porque se não precisasse, eu não estava aqui. Eu estava Na fazendo força qualquer outra coisa. Menos aqui. Então, assim, às vezes as pessoas, né, pensam, nossa, Thaís faz academia, ela gosta. Não, gente, eu não gosto. Eu só vou pra Zé no Entupi mesmo. Então, assim, eu só vou para que no futuro ninguém limpe o meu bumbum, porque eu quero limpar eu mesma. Então, esse é o ponto. Nem sempre a gente vai fazer aquilo que ama, mas é aquilo que necessita e tentar ali criar uma estratégia em gostar também, né? Então, Sim, eu, por exemplo, eu tô levando os fones de ouvido e colocando músicas que eu gosto e eu fico ali viajando na minha música. Não sim. falo com ninguém, não fico no celular também, mas vou lá e faço minha musculação. Então, Uhum, arrumando estratégias de colocar coisa que eu gosto naquilo que eu não gosto tanto. Então, sim. é isso, gente. E é pro resto da vida, É, infelizmente. exato. Porque, na verdade, estava vendo. Você até comentou, né? Eu estava vendo um podcast esses dias que a gente pensa assim: ah, não, porque exercício físico é bom pro cérebro. Na verdade, não é que o exercício físico é bom. Na verdade, a gente foi feito para fazer exercício e o fato da gente se tornar sedentário que é o problema. Porque o natural nosso é fazer exercício. Sim. Então, quando a gente sai do nosso natural, aí lasca tudo, né? Então, o dormir, a gente foi criado sem energia elétrica, né? Uhum, O homem foi feito sem energia elétrica. Então, sim. energia elétrica, o cérebro olha e fica doidão, fala, e aí, é sol, não é sol? Fiquei confuso, Sim. né? E aí vai a alimentação também extremamente errada, né? Então, uma alimentação não nutritiva, uma alimentação água e café e Coca-Cola para cima, água nem pensar. Sim. Um outro ponto, assim, que eu me lembrei agora durante a sua fala, Thaís, que eu falo que é muito importante também para a pessoa com bipolaridade, é ela modular o ambiente dela. Ou seja, ela selecionar quais são os ambientes que ela frequenta. A nossa força de vontade, ela nunca vai ganhar de um ambiente que a gente está inserido. Então, se você está num ambiente onde as pessoas bebem e fumam, a probabilidade de você beber e fumar é imensa. Por quê? Porque nós somos programados biologicamente para viver em bando. Então, o nosso cérebro, de alguma forma, ele tende a ir com um bando. Então, se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, se a pessoa se alimenta mal, se a pessoa tá ali até de madrugada, não tem jeito, a gente vai pelo mesmo caminho. Vai. Então, quando a gente modula o nosso ambiente, fica mais fácil. Hoje, por exemplo, está tendo um movimento muito grande de pessoas fazendo corrida, fazendo bike. Você pode ver que cada vez tem aumentado o bando. O bando está cada vez maior. Então, as pessoas estão se juntando para fazer essas atividades. Então, motiva. Então, se você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo, dá uma olhada nas pessoas, no conteúdo que você está consumindo nas redes sociais e começa a selecionar. Começa a ter ali pessoas que têm um estilo de vida que você sonha, que você quer ter para a tua vida. Eu, por exemplo, eu não sigo delivery nas minhas redes sociais. Até Receitas não fitness. receitas, eu tiro tudo. Então, assim, Ai, ai. se eu visualizo aquela imagem, isso vai me gerar desejo. Então, eu falo, eu não visualizo ter doce, ter qualquer coisa assim, que eu não quero consumir em casa, porque dificulta. Então, eu tô com vontade de comer um doce. Mas não tem, então eu vou comer vou comer uma fruta mais docinha ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, modular o ambiente. Eu sempre conto, às vezes, assim, quando eu vou fazer alguma palestra, dos soldados norte-americanos, quando eles foram para a Guerra do Vietnã, lá eles tinham uma heroína, eles falam que era da boa, desse jeito. E eles estavam muito viciados em heroína. Quando chegou no final da guerra ali, as autoridades norte-americanas, eles se preocuparam. Falaram, e agora? O que a gente vai fazer com esse monte de viciado voltando para casa? Acredite, 90% deles
só de voltar para casa, sair daquele ambiente ali de violência, de heroína acessível, não tiveram dependência. 10% que ficaram dependentes após aquilo. Ou seja, só de sair do ambiente, a gente viu que aquele comportamento foi extinto. Então, o ambiente, ele arrasta. Quer viver algo, quer viver uma vida com qualidade, esteja próximo de quem tem esse mesmo objetivo. Quer crescer, quer estudar, quer se desenvolver? Se conecte com pessoas que têm o mesmo objetivo, porque aí as coisas elas caminham assim bem melhor do que sozinho. Sozinho é muito difícil. Às vezes você quer ir para academia, você fala: "Ah, eu tô cansada, não vou". Aí tem alguém ali, vai sim, a gente vai juntos, entende? Então, assim, um vai motivando o outro nesse processo. Então, isso é bem importante também. Sim. Seguir conteúdos realmente, né? Se você seguir pessoas fúteis, talvez você vai só se comparar ali, querer Sim, consumir, comprar, gastar, vai atrapalhar mais ainda a sua vida sim, e não vai crescer, né? Se sim. encaixa muito com a fala que eu ouvi essa semana do Casagrande, aquele locutor que é um ex-narrador, que é um ex-jogador, né? Ele teve problemas com álcool e cocaína. E aí ele colocou na terapia, no processo terapêutico dele, que durou anos, quando ele começou a se introduzir na sociedade novamente, né, após né, na reabilitação dele, ele aprendeu isso, que existem momentos também de Uhum. não estar naquele ambiente, né? Que a pessoa, às vezes, você percebeu que aquele ambiente não vai levar você para alguma coisa, e sim para o seu vício, ou para a tua compulsão, ou para a tua piora, você saber a hora de dar tchau e sair desse ambiente, ou até mesmo se afastar desse ambiente. É o que Sim. você está dizendo, né? E que muitas pessoas não vão entender. A Uhum. gente falou, mas às vezes eu pego, Jenny, que tem pacientes que aceitam, né? Aceitam porque eles já vieram muito angustiados, do tipo, doutora, eu não acho que eu tenho só ansiedade e depressão, eu tenho alguma coisa mais aí, me ajuda. Então ele já vem aberto, sofreu bastante, 8, 10, 12 anos sofrendo com aquele não diagnóstico. Então ele vem aberto para receber, que aquele diagnóstico vai ser um alívio para ele, né? E às Sim. vezes é difícil porque os amigos, os familiares viram assim e falam: não, você não é bipolar. Não, Uhum. não tem jeito, você não tem cara de bipolar, né? Você não tem cara de bipolar, você Uhum. não é, essa médica tá doida, ela não, ixi, nada a ver com você. Você definitivamente não é. Então é até complicado que essas pessoas, às vezes você vai ter também, né? Uhum. Não todo mundo, mas você vai ter que filtrar muita coisa para você conseguir manter sua saúde mental em dia, né? E conseguir esse tratamento, né? Que é esse tudo que você está citando e que a gente está citando aqui. Sim. E às vezes vai ter que realmente se retirar de alguns ambientes, Sim. filtrar algumas pessoas, porque senão você também não vai conseguir, né? E realmente estudar o assunto que você está tendo o diagnóstico e ter esse vínculo com os seus profissionais, né? O Uhum. psiquiatra, para que você confie de fato no trabalho que eles estão fazendo. Sim, sim. Uhum. É bem isso. Mas é isso, Jenny. Já fomos mais de 1 hora de live. Agradeço muito. Vamos fazer aí alguns trabalhos. Olha, vamos fazer live, fazer palestra, terminar esse conhecimento aí para todo mundo, tá? Hashtag me chama, pelo amor de Deus. Lembre-se de mim quando estiver na glória, tá? Oh, amém. Muito obrigada, foi maravilhoso. Ah, eu vou abrir aqui se alguém tiver alguma pergunta. Eu acho que ninguém tem nenhuma pergunta, não. Não tinha colocado aqui para nós, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, temos aqui Acho a que tá Meire, o desativado. Mauro. Eu ativei novamente. Mas o comentário estava desativado, mas as perguntas não. Ah, ótimo. A Meire, o Mauro. A Patrícia, a Genilza, a Andressa. A Andressa ficou bastante tempo. Andressa, tem alguma dúvida? O pessoal também, os demais. Então a gente vai finalizar. Fiquem à vontade para perguntar.
em relação à bipolaridade. Lembrando para você que não viu a live 1, 2, 3, 4, estão todas gravadas no YouTube e aqui no meu perfil, tá, gente? Eu vou começar também umas lives aí sobre TDAH. Tem muito TDAH adulto, né? A gente pega o TDAH, infelizmente, já bem, vamos dizer assim, sequelado, né, da vida. Né? E é importante TDAH, principalmente nas mulheres que elas são subdiagnosticadas. Por quê? Porque o menino fica mais claro. É aquele moleque que não para e o professor fala: papai e mamãe, leva para o pediatra, né? Leva para o neuropediatra, que esse menino tem alguma coisa aí. Já as meninas têm uma tendência a ter uma hiperatividade mais internalizada. Então, às vezes balança a perninha ali, mas é serena por fora. E vamos dizer, não dá trabalho para ninguém, então passa despercebido. Então, é muito comum mulheres adultas com TDAH não diagnosticado, com 30, 40 anos sem diagnóstico. E aí vem pra gente como depressivas, ansiosas e sobrecarregadas. Colecionando fracassos ao longo da vida, né? Sim, frustradas, né? Muito. Sobrecarregadas, às vezes uma depressão já bem arrastada. É importante. Mas é isso, Jenny. Muito obrigada. Vai ficar gravada essa live. E estamos aqui. Bom, tchau. Tchau, até mais. Até mais.